perda de patrocínio ameaça clubes. PVC, no seu blog, você já cita uma possibilidade bem concreta de que um clube paulista, no caso o São Paulo, perca seu patrocínio. Daí a questão dos 50% de desconto nos salários, que os jogadores não querem, mas o clube vai aplicar, é isso? Vai aplicar. O São Paulo já decidiu, não tem como, por uma questão de receita, a folha de pagamento mensal do São Paulo é de 12 milhões de reais, ele vai pagar metade para todo mundo. Ontem tinha a informação de que o Lugano e o Raí tinham aceitado a redução salarial. Na verdade, eles estavam propondo para os jogadores não aceitaram. As lideranças, Thiago Volpe, Daniel Alves, Hernanes, Pablo e o Pato, aceitaram, lideraram os jogadores, mas o baixo clero, digamos, não quis. Apesar disso, o São Paulo está dizendo não tem dinheiro e vai ser assim. O São Paulo, a partir do final das férias coletivas, vai pagar, maio, provavelmente em junho, só 50% do contrato. A proposta do São Paulo era pagar 50% do contrato e dividir o que ficasse em atraso por 5 parcelas mensais depois da volta do futebol. Bom, não é do mesmo tamanho o prejuízo, mas o Banco Inter, que é patrocinador da camisa, e a MRV, que patrocina as costas, são do mesmo grupo do empresário Rubens Menin, e ficaram muito bronqueados, chateados com o processo de impeachment que tentou se levar para o Leco, colocando o nome das empresas nos contratos que teriam eventuais problemas. O impeachment não avançou, mas a relação com os patrocinadores mingou. Então o contrato termina no dia 30 de abril. O contrato dá mensalmente R$1.700.000 para o São Paulo. O São Paulo já está considerando, como não teve nenhuma sinalização de renovação, o São Paulo já trabalha com a hipótese concreta de procurar um outro patrocinador, ou seja, está perdendo essa receita mensal, que é em torno de, são 12 milhões de reais a folha, são perto de 2 milhões de reais, não pagaria, mas ajudaria no pagamento da folha de pagamento integral. O Paulo, com relação a esse grupo, tem um momento agora de investimento pesado no Atlético também, né? A Sim. Contratação do Jorge Sampaoli passa pelo patrocínio e a promessa também feita ao Sampaoli de que reforços virão. O Alexandre Matos certamente vai ao mercado aí quando houver mercado e com forte investimento desse mesmo grupo. Será que isso também tem um peso na decisão, não? Eu acho que não. Pode até ter, porque ações todos esses patrocinadores têm dinheiro em bolsa. A bolsa despencou, todo mundo perdeu dinheiro, né? Só que a saída desse grupo do São Paulo não se deve à falta de dinheiro, se deve à questão política lá de trás. Você envolveu o contrato do patrocínio nas supostas tentativas de impeachment do Leco. Tem um detalhe que eu acho importante: o São Paulo não tem histórico de calote, é diferente de outros clubes brasileiros, mas o São Paulo atrasou o salário de janeiro em fevereiro. E aí tem sempre essa questão para se lembrar. Uma coisa é eu dever um dinheiro para você e dizer, Marcelo, eu vou ficar sem te pagar nesse mês, mas lembra que o meu aluguel lá, eu sempre te paguei em dia, é um cenário. Outra coisa é eu atrasar o meu aluguel para você, por exemplo, todo mês, e quando tem uma crise dizer assim, Marcelo, agora eu estou com um problema, não vou poder te pagar. Muda a negociação. Agora é interessante, né, que se a gente olha, ontem nós mostramos uma reportagem do Globo com um panorama do que cada clube está fazendo. E depois do programa eu recebi uma nota oficial do Botafogo, Bárbara, dizendo que vai pagar integralmente os meses de março e abril. Quer dizer, pelo que a gente está entendendo, então, isso tem muito menos a ver com o tamanho da receita, porque a gente sabe que o Botafogo é um clube com problemas financeiros, e mais a ver com como você administra a sua folha de pagamento. Pelo que a gente está entendendo, apesar do investimento feito no Honda, por exemplo, o Botafogo está com a sua folha bem equilibrada e consegue manter pagamentos mesmo nesse momento difícil. Então, eu acho curioso, assim, esse momento, exatamente porque tá difícil a gente tratar o assunto como uma unidade, né, Barreto? Assim, olha, o problema está acontecendo, é uma pandemia mundial, os campeonatos foram paralisados, os clubes prejudicados em suas receitas, então vamos encontrar uma forma para poder resolver o problema. Os salários dos jogadores vão ser diminuídos pela metade, ou em alguns casos 70%, outros a gente vai fazer de forma diferente. Eu acho que cada clube está tentando encontrar a sua melhor realidade, a melhor forma de resolver o problema. O que me deixa em dúvida, e aí não é uma informação, é uma opinião
porque eu não liguei para o Botafogo para saber como estão as coisas lá, é que a gente sabe que os principais clubes do Brasil, em sua grande maioria, eles têm muita dificuldade em pagar em dia os seus salários, em cumprir em situações normais os seus compromissos, não só com os seus jogadores, também com os seus funcionários. Então, fica para a gente uma certa dúvida de como esse problema será resolvido. Se esses jogadores conseguirão receber esses salários nesse momento, ou se eles vão receber esses salários integralmente assim que o clube tiver condições de acertá-los. Então, assim, daqui em diante, o que eu fico mais preocupada, até para a gente começar a discutir retorno, calendário, é como a gente pode resolver isso da melhor forma possível para que não só os clubes, mas para que os jogadores e também os funcionários desses clubes consigam se organizar até o fim do ano. Eu não sei como, por exemplo, a própria CBF pode, e eu já tenho lido sobre isso, criar mecanismos para que a gente consiga fazer com que esses clubes se mantenham saudáveis até pelo menos o fim do ano, porque vai ser um ano atípico, não consigo ver futebol acontecendo de forma saudável, né? O nosso calendário sendo retomado como a gente esperava que ele fosse acontecer no início do ano, e como esses clubes vão se reorganizar. Então, também me passa uma impressão de que qualquer decisão muito afirmativa, uma decisão muito definitiva, melhor dizendo, é uma decisão que vai conseguir se consolidar, porque eu acho que nem os clubes ainda entendem como eles vão conseguir ter o ano, como o ano vai acontecer financeiramente, né? Já que nem a solidez financeira é uma realidade, né, Barreto? Fala, Paulo, eu quero entender o assunto para a América do Sul, vou ouvir o time na sequência. Fala. Rapidinho. O mês de março é pago em abril. Quem paga em dia tinha receita de março. O mês de abril pago em maio, como tem as férias, grande parte dos contratos tem direito de margem de 40%. Nas férias não tem direito de margem. Então você paga 60%. E revela-se aí mais um problema crônico dos clubes brasileiros. O Rodrigo Capello falava outro dia comigo na Rádio Globo, a falta de fluxo de caixa, né? Os clubes não têm dinheiro em caixa, eles precisam que as receitas continuem entrando. Sim, se a gente estender um raciocínio para a América do Sul, melhora, piora, está na mesma? Não, piora. Eu acho que na questão de redução dos salários, tem dois grandes problemas na América do Sul, né? Um é que tem muito jogador, até na primeira divisão, que ganha pouco. O Tevez, a gente viu ele marcou o gol no início do programa, mas Tevez falou alguns dias atrás que o jogador pode ficar 5, 6 meses sem receber. Emílio Mendes, um volante de Arsenal, de Sarandi, ele falou, olha, isso é mentira, não me coloca no mesmo barco de Tevez. Então, o vestiário do seu Arsenal, Barreto, em Londres, pode ter vários milionários. O vestiário de Arsenal de Sarandi não tem. Então, eu acho que tem muitos jogadores com pouco margem, como a gente estava ouvindo lá de quem ganha menos no São Paulo é mais resistente. E outra coisa, um assunto que o PVC tocou, é a histórica falta de confiança entre o jogador e o clube. Porque aquela ideia que o mês tem 90 dias, né, cria uma desconfiança. Ontem, o chefe da União dos Jogadores na Argentina, Sérgio Marque, ele falou que alguns clubes estão buscando desculpas ou atenuantes diante de uma má gestão ou um comportamento equivocado na hora de fazer orçamentos. Então, eu acho que a gente está iniciando uma época de vários conflitos sobre isso, especialmente porque é impossível fazer planejamento quando a gente ainda não tem a menor ideia de quando vai voltar o futebol, especialmente futebol com público. Em termos econômicos, o futebol foi pego de calças na mão, né? Porque a gente sempre trabalhou com a ideia de que o futebol não para, o show não pode parar. Quando parou, muitos clubes perceberam que essa estrutura financeira frágil, embora o futebol movimente muito dinheiro, a gente fale da tal da indústria bilionária do esporte, né? A forma como esse dinheiro entra e sai é gerida com muito risco, né? É uma metáfora para a sociedade, Marcelo, porque pandemia na história humana não é uma coisa fora de comum. Acontece.
Acontece. Mas como sociedades, a gente ficou muito mal preparados para isso, porque não tem lucro em preparar para uma pandemia que você não sabe quando vai atingir. Então, eu acho que o que está acontecendo no futebol é uma metáfora para a sociedade. É verdade. E, como a gente já debateu aqui, essa questão de quem vai poder sair de casa para ganhar dinheiro, né? Certamente vai dominar também as próximas semanas, quando se espera um aumento exponencial de casos no Brasil. Hoje a capa, aliás ontem, foi publicada ontem a capa da revista inglesa The Economist, que era justamente sobre isso, esse dilema, né? Se não me engano era uma decisão sombria, o título era nessa linha, eu não guardei de memória. Me lembro que tem a expressão grim, que é sombrio, não é isso? Sim, isso aí. Que é isso, eu acho que é o paradoxo sombrio, porque cada país agora vai ter que decidir se concentra todas as suas forças no combate ao coronavírus ou se corre riscos mandando as pessoas para a rua. A gente sabe que aqui no Brasil, como em vários outros aspectos, essa discussão está polarizada, inclusive com um papel importante do presidente. Eu queria mostrar aqui e aproveitar que eu estou usando a expressão mostrar, para lembrar, devia ter falado isso no começo do programa, que o nosso Redação Home Office está também disponível na versão em áudio no podcast Vocês da Imprensa, dentro da nossa página de podcast do Globoesporte.com, agora com horário de publicação. Nossa equipe conseguiu organizar esse processo às 5 da tarde. O Redação Home Office está publicado na nossa plataforma de podcasts. Vamos rodar aí a declaração do Alejandro Domingues. Ontem foi divulgado uma arrecadação recorde da Conmebol de 2 bilhões e 600 milhões. E diferentemente do que aconteceu com a CBF, a Conmebol divulgou que tem um fundo de reserva, né? E que pretende usá-lo para socorrer clubes em dificuldades. O Alejandro Domingues, nessa declaração que a gente vai mostrar aí na tela, ele fala sobre a dificuldade de entender como é que vai continuar, que esse é outro tema recorrente também, né? Isso está acontecendo no futebol europeu, quando o Campeonato Brasileiro que nem começou, quando a gente tiver a notícia de que a bola vai poder voltar a rolar, esse vai ser o tema central, né? E o Domingues fala na dificuldade de manter prazos e pressupõe aí a necessidade de jogar com portões fechados. Me parece que essa é uma realidade, vou começar pelo PVC, que a gente vai ter que passar a encarar a cada dia mais, PVC. A questão das aglomerações a gente não tem como saber quando vai ser resolvida. E desse ponto de vista, eu continuo achando que a solução mais fácil não quer dizer que vai ser a melhor. Se o Campeonato Brasileiro começar em agosto, ele termina em janeiro. Isso é uma coisa, você volta primeiro começo do campeonato sem público, não é o ideal, depois volta o público, não é o mas ideal. É possível. Mas a Libertadores tem vários ingredientes, tem vários dificultadores. Por exemplo, digamos que, Deus queira, o Brasil supere a sua epidemia nas próximas 4 semanas. Isso não significa que a Argentina vá superar, ou que a Bolívia vá superar, ou que o Uruguai vá superar. Então, nesses voos, como é que você vai pegar um time brasileiro que, digamos, uma hipótese, tenha superado a epidemia dentro do país e leve para a Argentina para jogar contra o Boca Juniors, se a epidemia lá estiver mais forte? Então, é mais difícil imaginar a Libertadores se completando nas datas corretas do que o Campeonato Brasileiro. Estou aqui imaginando, os estaduais não conseguem retomar. Começa o brasileiro e o brasileiro termina em janeiro.